Eu tô muito estressada. Ai. É rir pra não chorar. Vou te contar meu dia. Você quer saber do meu dia? Eu não quero te sobrecarregar. Eu sei que você também tem suas coisas pra fazer. Mas eu acho que compartilhar esse peso vai fazer eu me sentir melhor. Suspiro cansado. Ai, vou começar, tá? Senta aqui, deita aqui comigo. Vou te contar como foi meu dia caótico. O dia começou bem. Aí eu levantei. Brincadeira. A irmã da minha cunhada tá passando um tempo aqui. E a gente saiu pra mostrar o bairro, mostrar como é ir no mercado, enfim. E tem uma sorveteria aqui perto que faz preço de revenda. Então tem sorvete mais barato do que em mercado grande. Tem uns picolés muito bons também, inclusive. Sem lactose, que são os que eu mais gosto. Enfim. A gente tava andando e tal, já na avenida. E eu ouvi um miado. Eu parei. Olhei pra elas. Perguntei: vocês ouviram? E aí eu ouvi aquele miado de novo. Miado fino, seco. Quando eu olhei pra baixo, nesse pedaço da avenida, na calçada, tem é como se fosse não é um bueiro, mas é aquele buraco pra água escorrer, água da chuva escorrer. Só que a tampa dele, ele é bem grande, né? Tipo um quadrado, tipo aquele do Pennywise. E a tampa dele tá quebrada, mas tá encostada, um pouco inclinada. E aí tem 2 buracos, né? Um na parte de cima e outro na parte de baixo. Quando eu olhei pra baixo, eu vi só aqueles olhinhos, meio verdes, meio amarelos. Era uma gatinha preta. Então ela tava super camuflada no escuro. Aí a gente ficou tentando resgatar, mas era muito difícil, porque ela era muito pequena e a gente não conseguia atrair ela e ela também não conseguia subir de volta. Então a gente ficou meio assim, né? Vamos, né? Ela pode estar aí só se escondendo e deve estar assustada por causa dos carros e tal. Isso era de manhã, não, de tardezinha já. Depois das 3 horas. Aí a gente foi nessa sorveteria. A moça do caixa perguntou: o que tem ali? Que algumas pessoas já passaram, ficaram olhando. Aí a gente falou: uma gatinha, um gato, um filhote ainda. A gente tentou resgatar, mas não tá conseguindo. Talvez se a gente tivesse uma caixa. Aí ela disse: eu tenho uma caixa. Foi lá pegar a caixa. Aí ela falou: eu dou muito detalhe, meu amor. É que eu preciso contextualizar pra você. Aí ela falou assim: era bom se tivesse ração. Eu disse: eu tenho ração. E realmente eu ando com ração de gato na mochila, porque tem uns gatos aqui da rua que a gente alimenta. Aí a gente pegou a caixa, voltou lá no bueiro. Eu vou chamar de bueiro, mas eu acho que não é bueiro. E botou um pouquinho de ração na caixa. Botei a caixa dentro do buraco. Mas ela tava muito assustada, ela não conseguia vir de jeito nenhum. Também não dava pra ela entrar na caixa e eu puxar. Porque ela ficava com medo, né, quando eu me via. Ou quando via a minha irmã que tava do outro lado do buraco. E eu fiquei deitada. Tô quase na pista. Em um tempo dos carros passaram por cima de mim. A polícia municipal passou. E nem tchum. Eu acho que eles
olharam, né? E se não estão desesperadas, então não é nada demais. Aí a moça da loja veio com o celular e falou: vamos botar miado de gato, pode ser que ela venha, né? E funcionou mesmo, a gata ouviu e foi pro lado que ela tava. Mas o buraco era muito fundo e a gata muito pequena. Então ela não conseguia subir. Aí a gente tentou ainda umas 3 vezes, né, atrair ela pra onde tinha essas pedras. Ficava um pouquinho mais perto do buraco da borda. E quando ela pulou, a minha irmã conseguiu agarrar. Aí a gente resgatou a gatinha. Só que eu já tenho 3 gatos em casa. Gatos adultos. E eles ficam fazendo bullying com ela. E agora ela tá aqui em casa. A gente precisa que alguém adote. É uma gatinha preta, ela é linda. Parece um morcego. Mas é porque é novinha. Muito fofa. Mas meu estresse não parou por aí. A gente foi no mercado. E, poxa, se a gente tá com a gata, ela deve estar morrendo de fome, né? Ela tava num bueiro. E eu fui comprar ração. Com ração e sachê. Porque eu acho que ela é muito novinha, então eu acho que ela não consegue comer só ração. Mas eu comprei um pacote de ração seca e um sachê, porque a gente põe junto, fica molinho e ela come. Aí eu fui no mercado. Fui ver lá na parte de ração de gato. Não tinha pra filhote. Eu perguntei pra moça que trabalhou lá: moça, você tá vendo ração pra filhote? Ela olhou, não, acho que não tem aqui. Mas eu vou ver no depósito. Aí ela foi ver no depósito. Ai, desculpa. Eu preciso tomar água. Ela foi ver no depósito. E enquanto eu tava esperando, chegou um casal olhando a ração também. E a moça perguntou pra ele qual é a ração que ela come. Isso ela já tava gritando do meu lado e ele do lado dela. E eu irritada já. Por causa desse grito. Detesto que gritem perto de mim. E aí ele não respondeu. Eu não ouvi ele respondendo. Deu um tempo, ela perguntou de novo: qual é a ração que ela come? E ele, já apontei. E ela apontou pra uma ração. Pegou uma, né? E ele falou: não apontei pra essa. Isso me irritou tanto. Nossa, como é que o namorado de outra mulher consegue me irritar? Só com uma frase. Cara, se você não quer ajudar, se você não quer dizer qual é a ração que a sua gata come, não diz. Não vai pro mercado junto, não precisa. Não nasceu grudado. Fica em casa esperando, vai fazer outra coisa. Mas ajuda quem não atrapalha. Isso já me irritou, né? E a moça da loja do mercado voltou e disse que não tinha pra filhote. Eu falei: não, tudo bem, né? Aí comprei um sachê pra filhote e voltei. Resolvi passar em outro mercado, porque a gata não pode ficar com fome. E eu fiquei com medo de dar ração de adulto e fazer mal pra barriguinha dela. Eu fui nesse outro mercado e eu gosto dele porque tem autoatendimento. Eu amo o autoatendimento. E eu tava lá na fila já. Tinha uma pessoa. No autoatendimento é assim, né? O que tem que pesar, você pesa primeiro, depois vai pro caixa de autoatendimento. E tinha um rapaz com um saco de pão. Ele foi pesar. Na minha frente tinha outro rapaz com um saco de pão. E atrás de mim a fila já tava começando a se formar. O primeiro cara com o saco de pão, ele pesou o pão e saiu. Só que, enquanto ele ainda estava por perto, né, chegou uma mulher e uma senhora com um carrinho, que estavam com ele. Elas iam passar direto. Aí ele falou: ai, tem que pesar. E a mulher olhou pra ele e falou: ô, Geraldo. Aí eu já catei o nome dele, né, Geraldo. Elas pesaram cebola, tomate, pepino e outro pacote de pão.
eu já tava super irritada com o Geraldo. Porque a culpa é dele. O cara que tava na minha frente, ele já ia pesar o pão dele, mas ele teve que parar pra que elas pesassem o restante das coisas. E nisso ele ficou esperando, né? E eu esperei ele. Vagou um caixa. E eu esperei ele pesar o pão pra ele ir e depois eu ir. Porque na minha cabeça esse é o certo. Já era a vez dele e por causa da leseira de Geraldo, ele teve que esperar mais. Então eu achei justo que ele pesasse o pão dele e fosse pro caixa, ao invés de eu, enquanto ele pesava o pão, eu ir. E nisso uma mulher lá atrás da fila saiu desinvestada. Ai, não sei por que ninguém tá indo, eu vou. E foi. E eu já tava bem irritada. Ela olhou pra trás com cara feia e eu falei, se ela tá com pressa, deixa ela ir. O rapaz que tava atrás de mim, ele falou, a mulher ali fura na fila. Eu falei, não, tá com pressa, deixa ela. E acho que eu já tava gritando, quase gritando pelo menos. Esse rapaz, ele falou alguma coisa. Eu nem lembro o que é. Acho que ele falou, por que ela não foi? Falando de mim. Aí eu virei. Nossa, eu só lembro do meu pai, quando ele tá com raiva, ele fala assim. Ele fala meio que entre dentes e apontando. E quando eu tô muito irritada, eu falo assim também. Aí eu apontei pro rapaz da frente e falei, bem séria, quando ele pesar o pão dele, aí eu vou. Tem caixa livre, você quer ir? Esse homem deu um passo pra trás. E falou, não, só porque não entendi. Aí vagou outro caixa, enfim, eu fui. E a mulher lá na frente olhando. Aí eu fico tão irritada com essas coisas. Na minha cabeça eu tô certa, eu continuo certa. Mas isso me irritou de um jeito que acho que saía fumaça dos meus ouvidos. Quando eu saí do mercantil, eu ainda vi Geraldo de longe. E eu pensei, a culpa é sua. Você é lesado. Por que você não pegou as outras duas? A mulher parecia que sabia, né? Conhecia ali, mas a senhorinha não. Então acho que ela veio passar fim de ano com eles. E que lerdeza foi essa? Você sabe que tem que pesar. Por que você pegou só um pacotinho de pão e foi pesar? Por que você não pegou tudo? Se tava com o carrinho, por que não levou logo o carrinho? Para mim a culpa é dele. De todo esse constrangimento. E eu detesto ser grossa com as pessoas. Mesmo quando elas meio que merecem. E esse cara da fila levou um grito, né, de graça, praticamente. Pra deixar de ser metido. Não tava prestando atenção não nas coisas. Tava com a cara enfiada no celular. Desculpa, amor. Eu tô estressada, tô muito irritada. Eu acho que você nunca me viu com raiva, né? Irritada assim. Eu não gosto, não é uma parte de mim que eu goste, não. Mas acontece, né? Não me orgulho, mas me aceito. Sou apenas uma pessoinha. E você? Como é que foi seu dia? Me conta, vai. Depois de eu ter te alugado esse tempo todo. Também tô aqui pra te ouvir. Vai, conta.